E aí, beleza? Estamos na Flórida, numa estrada rural do condado de Pettiville. E esses dois irmãos, a Trish e o Derry, viajavam para visitar sua mãe para aproveitar as férias da faculdade. Onde Derry dirigia o Impala 69 de Trish e, como eram mais de 10 horas de viagem, ficavam brincando de descobrir o que estava escrito nas placas dos veículos que encontravam pela longa estrada do condado. E na rádio só encontravam pastores e música sertaneja. Fora que Derry só ficava zoando sua irmã por ela namorar um cara do curso de ciências políticas da faculdade. O lance que o terror estava prestes a começar, quando um furgão parecendo uma lata velha começou a buzinar e acelerar atrás do Impala. Derry ficou nervoso que o caminhão estava acelerando e buzinando demais e não passava, até que depois de muita insistência ganhou a frente e seguiu na estrada. Os dois ficaram sem entender muito o que tinha acontecido e um pouco de receio, já que nessa mesma estrada dois adolescentes morreram, o Kenny e a Darla, e foram encontrados apenas os corpos e o carro, pois a cabeça deles tinha desaparecido. E esse caso tinha acontecido há 23 anos atrás, só que depois do nervosismo, Derry até acertou a placa que estava escrito "Batendo em você". E seguindo viagem, depois de tirar água do joelho e também falar da preocupação que estavam com a mãe deles, viram aquele velho furgão e o motorista jogando alguém por um cano. E ele, por sua vez, só ficou observando o Impala passando. E pelo jeito se tratava de um assassinato, só que mesmo Derry tendo um celular não pegava. E o furgão novamente começou a seguir os dois, e aí lascou de vez. Pois por mais que o Impala corria bem, parece que o furgão estava envenenado e começou a bater na traseira do carro, fazendo isso várias e várias vezes, gerando aqui um terror psicológico nos irmãos, e depois os jogou para fora da pista. E aí seguiu o caminho pela estrada, e depois de Derry amarrar o porta-malas com uma camiseta e se acalmarem um pouco, ele estava afim era de voltar até a igreja para ver se ainda estava vivo aquela pessoa que o cara jogou pelo cano. Trish achou a ideia perigosa e nojenta, mas seu irmão a convenceu. E assim que chegaram na velha igreja, parecia estar abandonada há anos e cheia de corvos, e aí Derry e Trish se aproximaram do cano e estava bem escuro, fora que o cheiro era insuportável. Só que segundos depois, Derry ouviu alguém pedir ajuda. E aí ele ficou curioso, só que a lanterna não ajudou muito e já estava querendo descer por aquele cano, e mesmo sua irmã dizendo que era perigoso e que em filmes de terror essa era a parte que alguém fazia uma burrice, ele fez mesmo assim. Sua irmã ficou segurando suas pernas, só que alguns ratos apareceram e assustaram os dois, e com isso Derry acabou caindo naquele buraco. E bom, apesar da queda ter sido um pouco alta, ele apenas machucou a mão, se levantou meio rateando com sua irmã, e foi aí que ele avistou o corpo enrolado em um lençol com corda. O corpo agarrou sua perna e depois que Derry viu seu rosto, parecia estar em choque. Era um garoto que não conseguia falar e estava com a barriga costurada, e quando tentou dizer suas últimas palavras, acabou morrendo. Derry ficou assustado e pediu para sua irmã ir até a estrada e pedir ajuda, e pro primeiro que passasse para chamar a polícia. E enquanto Trish foi buscar ajuda, ele começou a investigar o tal porão, descobrindo que tinha ferramentas bizarras por ali e, pior de tudo, vários corpos humanos de cera colados nas paredes. Meu Jesus amado! Mas os corpos que realmente assustou Derry foi porque ele achou a cabeça de Darla costurada em um corpo e sabia que era o casal pelo anel de formatura de Kenny. Já Trish passou o aperto achando que o velho furgão estava voltando e correu para o seu carro e não conseguia engatar a marcha, só que era apenas um caminhão velho passando pela estrada, levando um baita susto na sequência, pois seu irmão apareceu e parecia estar em choque. Então seguiram viagem. Trish precisava abastecer, só que Derry não conversava. Apenas dizia que Darla tinha perdido a cabeça e ele colocou de volta. Então assim que chegaram em um posto de gasolina, eles queriam que ligassem para a polícia e Derry estava muito assustado e a sua irmã tentando acalmá-lo. Só que o telefone da lanchonete tocou e Trish atendeu e era a voz de uma mulher perguntando se eles já tinham visto os gatos. Ela conhecia Derry, que estava com a mão machucada e a camiseta rasgada, mostrando a rosa tatuada na barriga. Derry ficou sem entender nada e a mulher até sabia que ele já tinha visto a Casa da Dor, o local com vários corpos pendurados na parede. Só que ela queria mesmo que ele escutasse uma música dos Olhos Famintos, e se ele ouvisse essa música era para correr o mais rápido e longe possível. Derry desligou o telefone achando que alguém no bar estava passando um trote e ficaram lá até a noite. Daí os policiais chegaram e ouviram o depoimento dele. O problema é que era uma história
incrível. E nem sua irmã e nem os policiais estavam acreditando muito no que ele contou, pois esses tais jovens Kenny e Darla desapareceram há mais de 20 anos, e se realmente os corpos deles estavam lá, era apenas ossos agora. Derry deu uma surtada por eles não acreditarem no que ele estava dizendo, só que ele contou exatamente o que viu. Só que enquanto explicava para o policial, o cara do furgão voltou, mexeu nas roupas sujas de Derry no carro e estava farejando na verdade, e segundo a garçonete, ele estava até gostando de fazer isso. Agora parece que começaram a acreditar em Derry, e segundo ele, o maníaco até sabia seu nome pela sua cueca e deixou sua impressão digital no carro. O lance que foram em direção à velha igreja juntos investigar na estrada da East 9. Então no caminho, o carro dos policiais recebeu uma chamada pelo rádio para saber se eles não estavam escoltando um casal de incendiários, pois a velha igreja estava em chamas e o fogo muito alto, e como os bombeiros estavam lá, ninguém iria entrar por muito tempo. Enquanto isso, no Impala, o rádio começou a tocar a letra da música dos Olhos Famintos que ele tinha ouvido no telefone, e ficou preocupado, e a impressão digital, segundo o policial tirado da maçaneta, era muito antiga e de pele morta. Aí a criatura pousou em cima da viatura, e quando a policial foi checar, ela foi pega por ele. Na sequência, o policial, puxando a cabeça dele pela lataria do carro, pegou o seu machado e decapitou o coitado, e a cabeça foi jogada no Impala. Com impacto e susto, Trish pisou no freio e o carro acabou derrapando, e assim que pararam para ver o que tinha acontecido com os policiais, essa criatura estava no banco do motorista. E quando eles viram a cabeça jogada no chão, voltaram para o carro, e a criatura, por sua vez, saiu do veículo, pegou a cabeça e começou a cheirar e depois a beijar a boca do policial. Só o que realmente assustou os irmãos foi que ele arrancou a língua daquela cabeça. O jeito então foi meter marcha no carro e o furgão da criatura estava cheio de corpos. Trish estava meio maluca dirigindo e seu irmão pediu para ela ir devagar, mas ela parou. E do lado tinha uma casa, então Trish já pensou em pedir ajuda ou algum telefone para poder ligar para a polícia. Porém, uma senhora apareceu e queria saber o que estavam fazendo no seu jardim, e Trish explicou que precisava de um telefone para ligar para o condado. Só que estavam em outro condado já, e a tal velha disse que não era para trazer os tiras para sua casa, pois eles iriam dizer quantos gatos ela poderia ter. A senhora tinha sim vários gatos com certeza, e os dois até poderiam ligar, mas os policiais teriam que ficar na autoestrada. Nesse momento as luzes se apagaram e no lugar do espantalho estava a criatura. A senhora pegou sua escopeta e deu 3 segundos para ele sair do seu jardim, só que assim que ela atirou, ele entrou na casa e ela ficou desesperada pelos seus gatos. Mas não foi páreo para a criatura, que agarrou a velha e a matou, e os dois agora correram para o carro. Em resumo, ele pulou no capô do carro e Trish deu ré, e ela até tentou na sequência atropelá-lo. Só que nas 2 vezes que ele tentou, ele pulou o carro com muita facilidade, porém na terceira vez ele acabou pulando no para-brisa do carro e foi atropelado de verdade, e Trish, para ter certeza, passou em cima da criatura mais algumas vezes. Até que seu irmão disse que já estava bom e o monstro começou a se debater e dele saiu uma asa e pelo jeito o monstro parecia estar morto. O jeito então foi meter o pé de lá e os dois foram parar na delegacia do condado de Porro. Trish ligou para sua mãe dizendo que estavam bem e agora só estavam esperando irem buscá-los. Só que depois da ligação, uma mulher chegou na delegacia e o seu nome era Gisele e ela queria muito falar com o casal de irmãos. O delegado disse para eles que ela era uma mulher maluca que dava um de médium por aí, que ajudou em um caso, só que só dava trabalho hoje em dia. Só que ela apenas queria falar com eles e ela era a mulher que tinha ligado para eles da lanchonete, contando que a cada 23 anos, durante 23 dias, a criatura sai para se alimentar de pessoas e partes delas, tipo pulmões para poder respirar e olhos para poder enxergar. E ele se vestia como um homem apenas para esconder o que realmente era, e ele até deixava machucá-lo, mas só até onde ele mesmo permitia, como o que fizeram com ele na estrada. E nesse momento ele mesmo chegou na delegacia, mancando, pois tinha perdido a perna, e parece que um dos dois tinha algo que ele queria, segundo Gisele, explicando que ele era atraído pelo cheiro do medo, e para piorar, as luzes da delegacia se apagaram. Apenas as luzes de emergências ficaram acesas, então rolou uma contagem de presos para ver se ninguém tinha escapado. E aí, em uma cela, os bandidos estavam se cagando de medo, e quando o policial apontou a lanterna, ele estava ali, devorando a perna de um detento. Deus me defenderai.
Ok, houve movimentação na delegacia e algum maluco estava atacando as celas. Gisele disse que tiraria os dois dali, só que era uma boa oportunidade para meter marcha no carro de verdade. Só que Gisele sairia pelos fundos da delegacia e passaram para o delegado que algum maluco tinha matado um detento e devorado um policial, e parece que ele estava usando uma armadura à prova de balas, pois não surtiam qualquer efeito. Até que um policial foi checar as escadas e a criatura o atacou, arrancando o seu coração bem na frente dos policiais, e aí começou o tiroteio. Gisele acabou levando eles para uma porta trancada, pois sem energia não tinha como abri-la, e segundo ela, seus sonhos não eram como um filme. Algumas coisas sempre ficavam faltando. Só que Derry percebeu que ela sabia quem dos dois a criatura queria e quem era que ficaria gritando quando tocasse Olhos Famintos no rádio. Bom, segundo ela, quem gritava era Trish, e bem nesse momento ele apareceu andando nas paredes e os dois irmãos correram. Gisele ficou lá se cagando de medo e quando ele sentiu o cheiro dela, não curtiu a caatinga e deixou ela em paz. Os dois irmãos tentaram escapar pela sala do confessionário, só que através do espelho ele viu os dois. Então na sequência arrombou a porta e agarrou os dois pelo pescoço e começou a sentir o cheiro deles. E fez sua escolha, jogando Trish para longe e ficou com Derry. E nesse momento os policiais chegaram com suas roupas e armas para um confronto, vendo a criatura se revelar. O delegado ficou surpreso que era a criatura de outro mundo ou do inferno talvez, e Trish ficou pedindo para ele levar ela que era mais forte, pois ele tinha escolhido ela e não o seu irmão. Mas ele não estava nem aí, já tinha feito sua escolha, abriu suas asas e quebrou a janela, saindo voando com Derry da delegacia. E mesmo o desespero de Trish sendo grande, não tinha mais o que fazer. Ele saiu voando com Derry e desapareceu. Trish ficou esperando seus pais na delegacia pela manhã e Gisele foi falar com ela. Mas Trish estava irritada com Gisele por ela não ter revelado que era ele que a criatura queria. O que restou para Trish foi ver o último corvo voando e esse chegou até uma fábrica abandonada da cidade. E lá a música dos Olhos Famintos começou a tocar em uma velha vitrola, assim como Gisele tinha dito. E aí na cena mais emblemática do filme, ele realmente matou Derry, arrancou os seus olhos para ficar com ele. Terminando assim, Olhos Famintos, um clássico de terror dos anos 2000. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!